Olá, galera, e a nossa aula de hoje é de matemática e o assunto regra de 3 simples. Pega a visão. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma família composta por 4 pessoas. Para falar do assunto de regra de 3, nós vamos precisar de relembrar o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos usar então esse exemplo. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma determinada família. Eu vou representar aqui essa família pela letra F. E essa família, ela é composta por 4 pessoas. O pai, a mãe e 2 filhos. Essas 4 pessoas, elas consomem ali durante o mês uma determinada quantidade de alimentos. Então vamos imaginar que essa família composta por 4 pessoas, ela gaste ali por mês 10 quilogramas de arroz. Então uma família composta por 4 pessoas, durante o mês são gastos 10 quilogramas de arroz. Vamos imaginar que essa família aqui, ela vai receber os seus parentes. Vão receber aqui mais 2 pessoas que vão passar ali um mês convivendo ali com eles, um mês, imagina. Então, mais 2 pessoas. Nós tínhamos 4 pessoas. Como eles vão receber essa visita? Agora nós vamos ter 6 pessoas. E essas 6 pessoas, essas 2 pessoas a mais que estão ali convivendo com eles, eles consomem mais ou menos ali a mesma quantidade. Nós vamos considerar que a quantidade que eles consomem é a mesma das 4 pessoas. Então agora a família, ao invés de ser 4 pessoas, essa família ela vai ter um total de 6 pessoas. Então 6 pessoas. E eles consomem a mesma quantidade de, vamos colocar calorias, né, no caso dos alimentos, que essas 4 pessoas. O que nós vamos imaginar aqui? As 4 pessoas gastavam ali por mês, aquela família ela tinha que comprar 10 quilogramas de arroz. Agora são 6 pessoas com as mesmas características que consomem ali mais ou menos a mesma quantidade de alimentos. O que será que vai acontecer aqui com a quantidade de arroz? Será que nós vamos gastar mais, nós vamos gastar menos ou nós vamos gastar a mesma quantidade? Como eu disse, essas pessoas aqui, elas têm, né, as mesmas características. Se 4 pessoas consomem 10 quilogramas de arroz, logicamente que 6 pessoas vão gastar o quê? Mais quantidade de arroz. Então nós vamos ter que comprar, na compra diária ali, né, que a família faz para o mês, nós vamos gastar, eles vão ter que colocar ali uma certa quantidade a mais de arroz. Então olha o que aconteceu aqui. Nós tínhamos 4 pessoas, aumentamos para 6. O número de pessoas aqui na família, ele aumentou. E nós vimos que a quantidade de arroz aqui também vai ter que aumentar. Quando isso acontece? Quando eu aumento as pessoas e a quantidade de arroz aqui também aumenta, aumentamos pessoas, aumentou a quantidade de arroz. Essa grandeza, ela é classificada como sendo uma grandeza diretamente proporcional, que nós vamos representar aqui por DI, diretamente proporcional. DI não, gente. DP, diretamente proporcional. Agora vamos imaginar que eu fizesse o contrário. A família que é composta por 4 pessoas, alguém ali vai viajar, vai ficar um mês passeando e, né, o pai e a mãe ficaram em casa e as crianças e os filhos foram fazer uma viagem. Então agora, lá durante esse um mês, nós só vamos ter 2 pessoas naquela residência. Eram 4, agora nós vamos ter 2 pessoas. 4 pessoas consumiam 10 quilogramas de arroz. 2 pessoas, o que vai acontecer? Elas vão consumir mais arroz, menos arroz ou vai consumir a mesma quantidade?
Fazendo, né, uma lógica, essas pessoas vão consumir nesse um mês menos arroz. Então nós diminuímos a quantidade de pessoas e a quantidade de arroz aqui também, ela vai diminuir. Mais uma vez nós vamos ter uma grandeza denominada diretamente proporcional, que nós vamos representar por dp. Toda vez que eu aumentar uma grandeza e a outra também aumentar, ou se eu diminuir uma grandeza e a outra também diminuir, nós teremos uma grandeza diretamente proporcional. Agora vamos ver aqui o contrário. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou apagar aqui esse exemplo e nós vamos pegar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente tem aqui agora uma pessoa, né, uma cidade, vamos falar aqui, uma cidade A, e alguém, uma pessoa, vai se dirigir até uma cidade B. A distância existente entre a cidade A e a cidade B, vamos colocar aqui que seja de 30 quilômetros. Aqui no caso de Pompéu, a gente pode lembrar, é mais ou menos a distância de Pompéu a Martinho Campos. Então vamos imaginar que a pessoa vai sair daqui de Pompéu, né, o ponto A aqui é a cidade de Pompéu e o ponto B é a cidade de Martinho Campos. Vou sair daqui para cá e essa distância ela é de 30 quilômetros. Ele está indo aqui de carro. Vamos imaginar que essa pessoa aqui é bem tranquila, ela vai durante esse percurso com uma velocidade, vamos falar a velocidade média, de 70 km por hora. Então ela está saindo de Pompéu para ir para Martinho Campos, cerca de 30 km, com uma velocidade de 70 km por hora. Aí ela vai gastar aqui um determinado tempo. Não vamos calcular ali, não, a física. Vamos deixar aqui, ela vai gastar um determinado tempo para ir da cidade A, que é Pompéu, até a cidade B. Vou colocar aqui um número para a gente ficar com a conta mais simples. Vamos colocar aqui, ao invés de 70 km por hora, ela vai fazendo uma velocidade de 60 km por hora. E a distância é de 30 km. Lembrando aí da física, né, que a velocidade é a distância dividida pelo tempo, nós vamos verificar aqui, né, uma conta bem simples, ela vai gastar aqui o quê? Meia hora, né, 30 minutos. Lembrando aqui, olha, velocidade, né, a distância é o espaço dividido pelo tempo. A velocidade aqui é 60, a distância é de 30 e o tempo é o que nós vamos procurar. Fazendo a conta simples, uma multiplicação aqui invertida, 60 vezes t, né, nós vamos ter aqui 60t. Aqui, mesma coisa aqui, 1 vezes 30, 30. Então, o meu tempo é 30 dividido por 60, vamos cortar aqui. 3 dividido por 6, 0,5 horas. 0,5 horas, lembrando, né, uma hora são 60 minutos, meia hora, 30 minutos. Então, ela vai gastar aqui, vamos representar de vermelho, o tempo que ela vai gastar vai ser de 30 minutos, meia hora. Agora vamos imaginar o seguinte, né? Tem uma pessoa, né, que ela é mais o pé pesado ali, ao invés de fazer a velocidade de 60 km por hora, ele vai fazer uma velocidade dobrada. Cuidado, viu, gente? Não pode não, 120, só aqui para exemplo, viu? Então aqui é a cidade A, Pompéu, aqui é a cidade B, Martinho Campos. A distância ela é a mesma, 30 km por hora, 30 km a distância, só que agora nós vamos colocar aqui que a velocidade não vai ser 60. Nós vamos ter aqui, olha, a pessoa fazendo uma velocidade de 120 km por hora. Mesmo caso, ó, cidade A, cidade B, a distância é a mesma, nós alteramos a velocidade. De 60, agora ele vai fazer 120. Sem fazer cálculo nenhum aqui, só imaginando, ó, se era velocidade 60, ele gastou 30 minutos, agora ó, ele aumentou a velocidade. O que a gente já vai imaginar com o tempo?
Se eu vou mais rápido, eu vou gastar o quê? Mais ou menos tempo? Ou o mesmo tempo? Vamos fazer a conta aqui antes de responder a esse questionamento. Nós vimos que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Agora a velocidade é de 120. 120, a distância é a mesma, 30, dividida pelo tempo. Multiplicando aqui invertido, igual nós fizemos com o outro, 120 vezes t, 120t, que vai ser igual a 1 vezes 30, 30. O meu tempo, 30 dividido por 120. Vou cortar um zero com um zero, vai sobrar 3 dividido por 12. E o que é 3 dividido por 12? Vamos simplificar para ficar mais fácil. 3 e 12, 12 é divisível por 3. Então, simplificando aqui, 12 por 3, 4 e aqui 1. Então, o meu tempo vai ser 1/4 da hora. 1 dividido por 4, uma conta bem simples, é 0,25. 0,25 horas. 1/4 da hora. O que é 1/4 da hora? A hora são 60 minutos. Dividindo ela em 4 partes, 60 dividido por 4, 15. Então, 0,25 horas é a mesma coisa que 15 minutos. Então, vamos colocar aqui o tempo. 15 minutos. Olha o que aconteceu. O tempo aqui, quando a velocidade ela era 60, gastou 30 minutos. O tempo, quando a velocidade foi 120, gastou 15 minutos. Olha aqui para vocês verem uma coincidência. Velocidade 60, velocidade 120. Dobrou a velocidade. E olha o que aconteceu com o tempo. 30 passou para 15, o tempo reduziu a metade. Então, quando eu dobrei a velocidade, o meu tempo reduziu à metade. O que a gente observa com esse tipo de grandeza? Velocidade e tempo. Essas duas grandezas, quando eu aumentei a velocidade, 60 foi para 120. Eu aumentei a velocidade. Vamos colocar uma setinha aqui para cima, representando a velocidade. A velocidade aqui foi aumentada. Olha o que aconteceu com o meu tempo. Vamos colocar aqui o t. O tempo diminuiu. Então, quando eu aumentei a velocidade de 60 para 120, o tempo diminuiu. Aqui aconteceu o contrário. Aumento a velocidade, diminui o tempo. Quando isso acontece, essas grandezas, elas são denominadas grandezas inversamente proporcionais. No caso da outra, nós falamos que era uma grandeza diretamente proporcional. Aqui nós já temos uma grandeza inversamente proporcional. Quando eu aumento uma delas, no caso V, o tempo diminui. Ou o contrário, se eu tivesse diminuído a velocidade, o que iria acontecer com o meu tempo? Ele iria aumentar. Essas grandezas são denominadas inversamente proporcionais. Então vamos lá no seguinte exemplo. 10 operários constroem uma parede em 5 horas. Quantos operários serão necessários para construir a mesma parede em 2 horas? Então vamos entender o problema. 10 operários constroem uma parede em 5 horas. Então aqui nós temos operários e horas, as grandezas. Quantos operários, eu quero saber, quantos operários serão necessários para construir a mesma parede em 2 horas? Então agora o tempo, ele passou, ao invés de ser 5 horas, para 2 horas. Diminuiu aqui a quantidade de horas. Aí a gente já pode pensar o seguinte, nós acabamos de falar o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aqui a gente já pode ter uma noção, né, de como que isso vai acontecer. Então vamos levar para a prática. Você tem um determinado serviço lá, você contratou 10 pessoas para fazer aquele serviço e eles gastam 5 horas para fazer aquele serviço. Mas aí você vai precisar de fazer o serviço com mais rapidez. Você não pode gastar mais 5 horas, você só pode gastar agora 2 horas. O que vai ter que acontecer? Você vai ter que contratar mais operários, ficar com o mesmo tanto ou diminuir a quantidade de operários.
pensando que eles têm a mesma capacidade. Logicamente, olha, se 5 horas eu gasto 10, para eu fazer o serviço mais rápido, eu vou ter que gastar mais gente. Então, mais operários, eu vou ter que gastar mais de 10 operários. Só de entender isso aqui, você já vai poder, olha, eliminar, né, nos concursos, para ganhar tempo, no Enem, eu vou gastar mais de 10 operários. Olha o tanto de alternativa que você já vai poder eliminar. Eu vou poder eliminar a letra A, a letra B e a letra E. Você tinha 20% de chance de acertar. Agora você já tem 50% de chance só de saber que eu vou gastar mais operários. E agora nós vamos organizar a operação. Então vamos colocar aqui 10 operários. Eu vou representar os operários por OP. 10 operários constroem uma parede em 5 horas. Aqui eu vou representar horas por H. Eles gastam 5 horas para construir essa parede. Quantos operários? Então lá no operário eu vou colocar o meu X, porque eu não sei quantos operários serão necessários para construir a mesma parede em 2 horas. Pronto. Transcrevi aqui para a linguagem matemática. 10 operários, 5 horas. 2 horas, eu já vi que eu vou gastar mais operários. E agora nós vamos utilizar aqui, nos problemas de regra de 3, algumas simbologias. Nós vamos usar a setinha para baixo e a setinha para cima. A setinha para baixo nós vamos usá-la quando eu tiver uma grandeza diretamente proporcional. Nós já vimos o que é diretamente proporcional. Aumentou, aumentou. Diminuiu, diminuiu. E nós vamos usar a setinha para cima quando a grandeza for inversamente proporcional. Aumentou, diminuiu. Diminuiu, aumentou. Nós vimos lá na velocidade. Aqui toda vez onde tiver com a variável, onde tiver com a letra, nós vamos adotar que é uma grandeza diretamente proporcional. Essa você não vai ter que analisar. Onde tiver a letra, onde tiver a variável, setinha para baixo, diretamente proporcional. Agora, a outra grandeza, nós vamos analisar. Nós já sabemos. 5 horas eu gasto 10 operários. Se eu diminuir aqui a quantidade de horas, se eu quero fazer a mesma parede, só que eu quero em menos tempo, nós já vimos que eu vou gastar mais operários. Então, olha o que aconteceu. As horas diminuíram, de 5 passou para 2 horas, e eu sei que eu vou ter que gastar mais operários. Diminuiu hora, aumentou operário. Grandeza inversamente proporcional, setinha para cima. Depois que eu fiz isso aqui, agora é só resolver o probleminha. É só organizar a nossa equação. Eu vou pegar a variável onde que tem a letra. Primeiro, 10 sobre x, que é o que nós tínhamos aqui, é igual. Na inversamente proporcional, daí a importância dessa seta, toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, onde eu tiver a setinha para cima, eu vou pegar isso aqui, o contrário, aqui era 5 sobre 2. Como ela é inversamente proporcional, é 2 sobre 5. Por isso que a gente tem que fazer a análise. Agora aqui, né, é um pulo. Multiplicar invertido, x vezes 2, 10 vezes 5. 2 vezes x, 2x. 10 vezes 5, 50. Se você quiser colocar 50, ou se quiser colocar também 10 vezes 5, porque tem hora que os números vão ser maiores, vai ficar mais complicado de fazer a multiplicação. Então, meu x é igual a 10 vezes 5 dividido por 2. 10 vezes 5, 50. Dividido por 2, 25. Ou, vamos acostumar a fazer as simplificações. 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. 5 vezes 5, 25. A mesma coisa. Então, nós vamos gastar 25 operários, como nós já havíamos previsto que a quantidade de operários ela iria aumentar. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra D. Então, fique atento às nossas aulas e até o próximo vídeo.